Olá, tudo bom com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sofreu na sua vida? Quem nunca, né? Você já teve dor? Pois é, todos nós. Agora, você já teve dor sem sofrer? Ou você já sofreu sem ter dor? Cíntia, por que isso? Sabe que um estudo foi feito e os estudiosos modernos, eles veem o sofrimento como uma reação evitável, ou seja, o sofrimento é uma reação da dor que dá para ser evitado. Interessante isso, né? Achei muito interessante. Quando a gente é ferido, a gente responde com a dor, né? Você se queima, você sente dor. Alguém pressiona você muito forte, você sente dor. É um recurso que o nosso organismo ele tem como uma reação, como para proteger a gente. Só que segundo o Dr. Belisário Marques, o sofrimento já é uma reação que depende da interpretação que a gente dá para essa dor, né? Então, o sofrimento muito depende de cada pessoa, varia conforme a pessoa e, consequentemente, depende da interpretação que a pessoa dá referente àquela dor. Assim sendo, às vezes pode ser a mesma dor. A dor, quem sabe, de perder alguém. Para uns sofrem mais, outros sofrem menos. E o que depende disso? Depende de como a pessoa encara aquilo. E eu quero exemplificar isso hoje para você no que está descrito lá em Atos, capítulo 16, e o capítulo que eu vou ler aqui é onde fala sobre Paulo e Silas, que são açoitados e presos. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles exemplificam bem essa questão entre a diferença entre dor e sofrimento. Existe diferença entre dor e sofrimento. Quando a gente leva o evangelho ao mundo, muitas vezes a gente acaba sofrendo, né? Algumas perseguições, algumas coisas nesse sentido. Não a dor física, né? Não a dor, mas o sofrimento. E por isso que dá para sentir sim sofrimento sem sentir dor. Ao mesmo tempo, dá para sentir dor sem sofrer. E é o que a gente vai ver nessa história agora. Eles estavam lá levando o evangelho ao mundo, Paulo e Silas, e eles passaram por uma cidade onde eles viram uma mulher possessa. E essa mulher, ela era usada por demônios, ela fazia adivinhações, e isso rendia bons lucros para os seus senhores. E eles não gostaram nada quando Paulo e Silas libertaram dos demônios que ela era possuída. Quando ela foi libertada desses maus espíritos e quando ela foi restituída à sua razão, os seus senhores então ficaram irados com ela. E eles se uniram-se a outros e eles então foram até os magistrados da cidade, falaram que Paulo e Silas eram perturbadores da sociedade, e aí eles foram então açoitados, e é o que está descrito aqui no verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles e, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Interessante essa história, né? Paulo e Silas tinham sido açoitados, Paulo e Silas tinham sido ali, presos, né? Lançados no cárcere, e você imagina o quanto que eles estavam sentindo de dor, muita dor.
muita dor. Mesmo diante de toda essa dor, eles encararam essa dor de tal forma que, em vez de eles ficarem sofrendo com aquela dor, o que eles fizeram ali? Qual foi a atitude deles? Você parou já para pensar nisso? Que coisa assim fenomenal, que coisa assim fora dos padrões. O que eles resolveram fazer ali? Eles, apesar de estarem ali com aquelas feridas, apesar de estarem com os sangrentos açoites que eles receberam ali da prisão, né, e da posição que eles estavam, eles não superestimaram o sofrimento, não. Em vez disso, nessas densas trevas de desolação que com certeza eles estavam passando ali no cárcere, ali no calabouço, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a encorajar um ao outro. E eles encorajavam um ao outro como? Com palavras de oração, eles também cantavam louvores a Deus, porque eles se consideravam, eles cantavam louvores agradecidos por estarem sendo dignos, né, de sofrer vergonha pela causa de Cristo. Olha só como é que eles trabalharam com a mente deles num momento tão difícil. E Ellen White diz em Atos dos Apóstolos que o coração deles foi animado por um amor fervoroso e profundo por seu Redentor. Naquele momento mais difícil, eles lembraram do amor de Deus por eles. E os prisioneiros e os guardas ficaram espantados, né? Porque eles estavam acostumados com que tipo de prisioneiro? Que falam palavrões, né? Que xingam, que fazem urros, e não com orações, e não com hinos, né? E eles então, eles quiseram saber quem eram esses homens, né? Que agiam assim diante a dor. E reconhecendo a injustiça cometida, você sabe que a história nos conta que os líderes, eles queriam libertar em segredo na manhã seguinte eles. Isso mesmo. Mas, atento aos seus amados, Deus enviou um terremoto, abriu as portas de ferro da prisão e as cadeias dos prisioneiros. E aí você já sabe, né? Até o carcereiro aceitou o Deus de Paulo e Silas. Sabe, queridos, na hora da dor, é muito difícil a gente escolher não sofrer. É muito difícil. Mas daqui em diante, eu faço um desafio a você. Treine essa habilidade. Você sabia que você pode treinar com a sua mente? Dores todos nós temos, mas a gente pode escolher, mesmo diante da dor, não sofrer. Tendo um grande sentido na vida, como Paulo e Silas tinham. Eles tinham um sentido na vida e você vai até sentir as suas dores, mas você vai ver o seu sofrimento sobre outras perspectivas, não se rendendo ao sofrimento. E eu quero terminar aqui com esse livro que eu estou lendo, que é O Libertador, o Desejado de Todas as Nações, né? Mas é uma versão mais atualizada, que diz assim: Jesus suportou as lutas e as torturas da alma. Era na comunhão com Deus que ele podia se desfazer do fardo de tristeza que o esmagava. Mais uma vez a gente volta, né? A base de todo cristão é a comunhão com Deus, é o estudo da palavra, é a oração, é os hinos de louvor. E a gente precisa fazer mais isso no nosso dia a dia, orar mais, buscar mais a palavra, colocar no seu dia a dia mais hinos de louvor. Que lindo exemplo de Paulo e Silas naquele momento de dificuldade. Em vez de ficarem reclamando, em vez de ficarem lamentando, eles cantavam louvores a Deus e olhavam sobre uma nova perspectiva. Por isso que nesta noite eu quero orar por você. Você que está neste momento nos assistindo, feche os seus olhos e vamos orar. Querido e bom Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nesse mundo temos muitas dores, mas Senhor, nos ajude a olhar com uma nova perspectiva e que mesmo diante das dores, sabemos que não precisamos sofrer, ó Deus, porque podemos olhar para um Deus que pode nos ajudar a superar todo o sofrimento e podemos, ó Deus, se agradar
da tua vontade, porque o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Abençoe a cada um que está neste momento escutando essa mensagem e que o Senhor amenize, Senhor, as suas dores e ajude a ter um novo olhar sobre o sofrimento. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.